Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Ronaldo ainda, né? Sobre a possibilidade dele morar aqui no Brasil, onde o Samuel Venâncio trouxe uma atualização nessa terça-feira e também lá no site blog da Raposa, onde o Ronaldo disse que está pensando em voltar a morar no Brasil. É claro que ainda não tivemos confirmação se ele realmente vai vir para cá ou não, quando que seria, porém é uma notícia interessante que eu acho que tem muito a ajudar o Cruzeiro, ainda mais agora nesse processo de criação, né, do clube empresa. Sem dúvidas, ter o Ronaldo perto da Raposa iria ajudar bem mais do que atualmente ele está morando, né, lá em Madrid, na Espanha. Então, até mesmo para ele vir assistir alguns jogos, participar ativamente dentro do clube, no máximo uma vez a cada uns 35, 45 dias, em algumas decisões importantes para o Cruzeiro. Então tem que ver aí se ele vai ter esse interesse de voltar ao Brasil. Não sabemos onde ele iria morar, se poderia ser em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte. Melhor seria em Belo Horizonte, mas mesmo que seja em qualquer lugar do país, por conta de ser muito mais próximo do que quando eles estavam morando lá na Espanha, então ajudaria bastante o Cruzeiro nessa questão, que vamos aguardar então essa cena dos próximos capítulos. Pode até, quem sabe, imaginar o Ronaldo um pouco mais ativo nessa gestão aí do Cruzeiro, porque ele já tinha deixado bem claro, quando tinha comprado o clube, que não seria ele que iria tocar os projetos do Cruzeiro, ele seria uma pessoa ali por trás também, importante dentro das atividades do clube. Porém, o Paulo André, o CEO do Cruzeiro, que no caso foi anunciado recentemente, e as pessoas responsáveis pela área de finanças, marketing e também pela equipe técnica do Paulo Pezzolano seriam os principais responsáveis pelo Cruzeiro, e não o Ronaldo em si, de estar todos os dias lá no escritório e tudo mais. Isso é função principalmente ali para o Paulo André e também para o Pedro Martins, que é responsável diretamente pela gestão do time. Enfim, deixa aqui embaixo também a sua opinião nos comentários sobre esse tópico, lembrando essa divulgação lá do Samuel Venâncio e também do blog da Raposa lá no Twitter, onde eu peguei essa informação. Então, o último assunto desse vídeo é sobre o Luan, aquele mesmo que jogou no Atlético Mineiro durante várias temporadas e que estava no Goiás, onde acabou rescindindo seu contrato recentemente, e teve uma matéria bem interessante do site torcedores.com, onde foi perguntado para o Luan se ele jogaria no Cruzeiro, no caso nessa temporada de 2022, e qual seria essa possibilidade por conta da relação que ele tem com o Atlético Mineiro. E inclusive essa entrevista que ele deu à Rádio Itatiaia, ele foi perguntado, né, se no caso se aceitaria um convite para jogar na Raposa por conta da identificação que ele tem no Atlético, e ele respondeu o seguinte, abre aspas: é difícil, eu já recebi algumas coisas do Cruzeiro através de empresário, mas eu respeitei muito, seria muito injusto da minha parte jogar no maior rival do Atlético, pois há muitos clubes para jogar. Eu agradeço as pessoas, igual o Alexandre Matos, que entraram em contato, mas aqui em Minas eu jogaria apenas no América e no Atlético. Em respeito à camisa do Atlético, jamais jogaria no Cruzeiro. Fecha aspas, que na minha opinião foi até uma resposta que já era de se imaginar, foi bem mais respeitoso do que alguns outros jogadores que já jogaram na equipe rival. Eu fiquei até surpreso, né, sobre ele ter falado o seguinte: eu agradeço as pessoas, igual o Alexandre Matos. Enfim, será que entraram em contato? Será que o Alexandre Matos queria trazer o Luan no final da temporada passada, né, início já para esse ano, o Luan no Cruzeiro? Eu não ficaria surpreso, porque ele estava livre no mercado e o Goiás e o Santos tinham interesse na sua contratação. Mas realmente, se contratasse o Luan, seria um balde de água fria nessa gestão do Alexandre Matos. Realmente não ia pegar bem nem pro Luan, nem para a torcida do Cruzeiro, não ia aceitar o jogador de forma alguma, eu tenho certeza disso. E até que foi respeitoso, igual eu falei aqui para vocês, ele que tem atualmente 31 anos de idade, teve uma passagem bem ruim pelo Goiás no início desse ano, não teve uma boa adaptação por lá, foram apenas 12 partidas, não marcou nenhum gol pela equipe goiana. A expectativa era de ser um dos principais reforços para a Série A, não foi o que aconteceu. Pelo Atlético ele ficou de 2013 até 2019, a melhor temporada dele foi em 2015, com 50 partidas, 12 gols, depois foi jogando um pouco mais recuado, estava nos últimos 2 anos no Japão, 2020 e 2021, somando essas temporadas foram um total 62 partidas, 7 gols e 3 assistências. Então realmente aí é uma história aí que eu estou trazendo para vocês. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que você acha desse caso. E bem curioso, né, saber que possivelmente o Alexandre Matos, então, de acordo com o próprio Luan, em entrevista à Rádio Itatiaia, procurou ele e que já recebeu algumas coisas do Cruzeiro através do seu empresário. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre um ponta que está livre no mercado, que já teve passagens pelo Cruzeiro, que é a respeito do ponta Seba, ele que tem 29 anos de idade e que está livre desde do mês de março, quando acabou e rescindiu o seu contrato com a equipe do Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita, onde ele ficou 4 temporadas consecutivas por lá e terminou esse seu vínculo até que teve uma média de gols
e assistência bem interessante nesses últimos anos, tá? Nessa temporada agora, 2021-2022, jogou apenas 3 partidas porque saiu no meio da temporada praticamente. Ano passado, 16 jogos, 7 gols e 4 assistências. Temporada 2019-2020, 27 jogos com 8 gols e 5 assistências. Sempre teve essa média de praticamente de uns 17 jogos, 6, 7 gols marcados e 4, 5 assistências. Uma média razoável para um ponta direita, acho que até que está números interessantes. Lembrando que lá no calendário do futebol árabe, o número de partidas é bem baixo, então, diferentemente aqui no Brasil, que muitos jogadores chegam a 60 jogos, facilmente 45, 50 jogos por temporada, lá muito raro um jogador vai disputar mais do que 30 jogos na temporada. É um atleta que surgiu muito bem, né, na base do Cruzeiro, lá nos anos de 2010, 2011, chegou a ter oportunidades, foi jogar no Porto a partir da temporada de 2012, 2011 e ficou lá no futebol português durante 5 temporadas com boas atuações pelo Estoril Praia, inclusive 2014 e 2015 com 43 jogos, 5 gols e 2 assistências. Depois disso foi jogar no Olympiacos da Grécia, onde inclusive jogou a Champions League, ficou lá por 3 temporadas consecutivas. O melhor ano de 2016 e 2017 com 43 jogos e 8 gols marcados. Ficou esses 3 anos na equipe da Grécia, jogou 1 ano na China e depois foi para a equipe do Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita, 4 temporadas e está livre no mercado. Como o Cruzeiro está procurando um ponta, para esse setor aí, possivelmente um ponta direita, eu acho que o Seba poderia ser uma boa opção, porque ele joga de ponta direita ou ponta esquerda. Revelado na base da Raposa e ainda tem uma idade interessante, não é um jogador muito experiente, tem 29 anos de idade, que foi completado nesse último mês, então é um jogador que ainda estaria dentro daquele teto, né, que o Ronaldo contrata ali de no máximo 31 anos de idade, e tem que ver essa questão financeira, mas não acho que ele vai querer voltar para o Brasil querendo receber, sei lá, perto do que ele ganhava no tempo de futebol europeu, lá da Arábia, de, sei lá, 350, 400 mil, eu acho muito difícil, isso é um valor acima de 200 mil reais, então acho que poderia estar totalmente dentro do planejamento financeiro do Cruzeiro, ainda para essa atual temporada. E você, o que acha do Seba? O que achou dos números dele recentemente, nessas últimas passagens? Tô curioso para saber a opinião de vocês. Você acha que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro para essa janela lá no dia 18 de julho, quando reabre? O último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um zagueiro que está na mira do Cruzeiro, de acordo com notícias lá do jornal O Hoje, que é a respeito do Lucas Gazel. Inclusive, crédito para o meu irmão, o Guilherme, que tem um canal, o Goiás News, que muitos de vocês pensam que é eu, né, que faço vídeo de notícias do Goiás e tudo mais. Não, é porque nós dois somos gêmeos, idênticos praticamente. Então, assim, muitos pensam que é eu lá, não. Eu só faço aqui do Cruzeiro. E ele trouxe essa notícia pra mim, que além do Goiás interessado no Lucas Gazel, zagueiro de 22 anos de idade da Aparecidense, o Cruzeiro também, de acordo com esse portal, tem interesse na contratação do atleta e que, no caso, estaria na mira, sim, do Cruzeiro. Além do Cruzeiro, o CSA, o Botafogo e o América Mineiro demonstrou interesse também na contratação do atleta. Então, diversos times, né? O Cruzeiro e o CSA sendo da Série B, o América, o Botafogo e o Goiás da Série A, que demonstrou interesse na contratação do jogador. Realmente é um atleta interessante, 22 anos de idade, que está fazendo uma boa campanha pela Aparecidense nesse ano na disputa do estadual do Campeonato Goiano e também, no caso, na disputa da Série D. Eu já tinha acompanhado algumas partidas dele em 2021, que no caso eu morava em Aparecida de Goiânia, que é do lado de Goiânia, e é onde a Aparecidense fica, né? Inclusive eu fui nas partidas da Aparecidense na final da Série D, e a Aparecidense agora jogando, corrigindo, tá? A Série C do Campeonato Brasileiro. Então realmente acho que poderia ser uma boa opção aí pro Cruzeiro, se não tivesse que pagar um valor muito alto pro jogador, ou algo nesse sentido, que assim, nessa temporada tem 14 participações até aqui, não marcou nenhum gol, ano passado 12 jogos também, ele que é revelado pela base do Red Bull Brasil e está na equipe da Aparecidense desde a temporada de 2020. O Cruzeiro que claramente está com um problema defensivo, por exemplo, na partida de amanhã diante do Criciúma, eu quero até ver como que o Cruzeiro vai, no caso o Paulo Pesolano, colocar uma opção de zagueiro, porque temos ali o Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock. Porém, agora utilizamos os 3 como titular e de reserva temos apenas o Matheus Silva, que não sei porquê, não está tendo mais oportunidades, eu gostava até que do jogador, e o Wagner Leonardo, que está com problemas musculares e não vai poder jogar. Então, na minha opinião, se tivesse vindo, por exemplo, o Lucas Gazel, poderia ser uma boa, mas eu vejo que está faltando espaço aí para os jogadores da base. O Pedrão, o zagueiro da base, subiu para fazer, no caso, a primeira participação dele no time principal. Não sabemos se ele vai jogar ou não, mas viajou com a delegação. Porém, zagueiros igual o Everton, da base do Cruzeiro, que toda semana é convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e não seria útil para o Cruzeiro na Série B, eu acho que poderia ajudar bastante. E também, no caso, o Paulo, tá? O Paulo e o Everton, na minha opinião, já mereciam estar tendo oportunidades no time principal do Cruzeiro há muito tempo. Então, vamos ver como que vai ser o Cruzeiro em relação
ao mercado, que pelo menos de acordo com o Globo Esporte, o Cruzeiro estaria monitorando nesse momento principalmente um lateral direito, um meia ofensivo e um atacante. Porém, se surgir uma possibilidade de contratação de um defensor, igual o Lucas Gazelle, que é bem jovem, né, 22 anos de idade, na minha opinião também poderia ser uma boa alternativa. E você, o que acha a respeito do jogador? Prefere assim dar oportunidades para os atletas da base? Tô curioso para saber a opinião de vocês. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um meio-campista que está na mira da Raposa, de acordo com o próprio site torcedores.com, e Bola VIP, que é a respeito do Adrian, meio atacante ex-Flamengo, que joga há muito tempo lá no Sion da Suíça e que novamente está sendo especulado aqui na Raposa como um possível alvo para ser o camisa 10, que lembrando, a Raposa já tinha demonstrado interesse nele, eu já fiz vídeo aqui para vocês, no final do ano passado, ali quando o Alexandre Matos estava naquela gestão do Cruzeiro. No final do mês de novembro, início do mês ali de novembro, foi naquele período, o Adrian surgiu como uma possibilidade e desde aquela época eu já não achava uma boa opção, porque é um jogador que não estava tendo um bom ritmo de jogo e há muitos anos não jogava, no caso com frequência e com bons números, que igual eu falei para vocês, foi especulado também já 2 vezes aqui no Cruzeiro, e o Sport está de olho no jogador para a disputa da Série B. Tem um salário próximo de 120 mil por mês, ou seja, o seu salário estaria dentro daquele teto estabelecido para o Cruzeiro, dentro do orçamento, não iria pesar muito esse vencimento de 120 mil por mês, mas a grande questão é que o jogador não tem tido uma boa sequência, não é tão velho assim, tem 27 anos de idade, então realmente está dentro daquele abaixo dos 30 anos, 31 anos, que é a média que o Ronaldo tem contratado nessa temporada.